Pessoal, ainda dentro do conteúdo sobre a adolescência, nessa aula de hoje, vamos ver um pouco sobre as mudanças físicas e emocionais ao amadurecimento sexual dos adolescentes. A adolescência é um período de enorme transição. Embora a adolescência pareça um período turbulento, ela é também um período de grande potencial para que os jovens se engajem mais profundamente com o mundo que os cerca. Adolescentes normalmente crescem fisicamente, experimentam novas atividades, começam a pensar de modo mais crítico e se desenvolvem relacionamentos mais variados e complexos. Então, a partir da adolescência, após esse período de início de mudanças, então, a partir daí, os adolescentes eles começam a ter um pensamento mais crítico, Começa a ter desejos, começa a ter gostos mais diferentes do que tinham na sua infância. Apesar de algumas mudanças físicas que ocorrem durante o período da adolescência serem internas e não são visíveis, outras podem ser facilmente vistas pelos outros. Essas mudanças corporais óbvias podem afetar da forma como adultos e colegas de ambos os sexos enxergam e tratam os jovens. Então, durante esse período aí da adolescência, essas mudanças elas não ocorrem apenas internamente, como a gente viu lá com as produções dos hormônios, com o amadurecimento dos órgãos sexuais. Então, essas mudanças também podem ser vistas na forma externa, no corpo externo. As mudanças físicas nos adolescentes que fazem a transição de seus corpos infantis para os corpos adultos e dão a eles a possibilidade de engravidar, que é a chamada fertilidade, além de desenvolver a fertilidade, essas mudanças específicas do sexo também permitem que outras pessoas saibam que essa pessoa não é mais uma criança. Então, são essas mudanças físicas externas que vão fazer com que os outros observem que está ocorrendo mudanças naquela pessoa, que aquela pessoa está passando por essa fase de adolescência, está mudando o seu corpo, está mudando sua forma de pensar, está mudando seus gostos. Então, é a partir dessas mudanças externas que as outras pessoas vão perceber que naquele momento aquela pessoa está sofrendo mudanças. É importante notar que, apesar das mudanças físicas experimentadas pelos adolescentes acontecerem a todos, o momento e a ordem dessas variam de pessoa para pessoa, certo? Então, dependendo da genética, dependendo do organismo de cada pessoa, essas mudanças elas vão ocorrer no seu devido tempo, certo? Cada pessoa terá a sua idade de ocorrer essas mudanças, ninguém vai ocorrer mudanças iguais, certo? As mudanças não vão ocorrer no mesmo período, com a mesma idade. Tudo vai variar de pessoa para pessoa. Essas diferenças podem ser difíceis para os adolescentes. Eles podem se sentir autoconscientes ou se preocupar com o fato de não se encaixarem por não se parecerem com os outros da mesma idade. Então, algumas pessoas que tem essas características, essas mudanças que ocorrem de forma precoce ou que ocorra de forma tardia, algumas pessoas têm o autoconhecimento, pode se sentir bem daquela forma, já outras pessoas podem ficar preocupadas, como por exemplo, num ciclo de amizade, as meninas começaram a se desenvolver mais rápido do que outras, e essas outras que não se desenvolveram começam a se preocupar porque ainda não chegou na sua fase. Então, isso aí é um misto de sentimentos, Cada pessoa vai se sentir diferente ou vai se sentir bem com aquelas mudanças. Essas variações também podem levar outras pessoas a tratar os adolescentes de uma forma que não corresponde à sua capacidade cognitiva e o seu desenvolvimento emocional. Por isso que é muito importante estar sempre aberto a diálogos para que nenhum comentário, nenhuma opinião
do ambiente, assim, de outras pessoas, de outros adultos, afetem no desenvolvimento desses adolescentes. O desenvolvimento emocional saudável é marcado por uma capacidade crescente de percepção, de avaliação e de controle emocional. Então, um adolescente que é considerado emocionalmente saudável, ele vai perceber essas características, eles vão se avaliar e eles vão ter um controle emocional sobre essas mudanças. Esse é um processo biológico impulsionado por mudanças físicas e cognitivas e fortemente influenciada pelo contexto do ambiente. Então, tudo vai estar relacionado ao ambiente em que vive, se os familiares têm diálogo sobre essas mudanças, se é algo que é indiferente para outras pessoas. Então, o ambiente, o modo de vida de cada um vai ter sim uma influência sobre essas mudanças físicas e cognitivas. O processo de desenvolvimento emocional oferece aos adolescentes a oportunidade de desenvolver habilidades, descobrir qualidades únicas e desenvolver forças para uma saúde ideal. As mudanças físicas aumentam a capacidade dos adolescentes para a consciência emocional, o autocontrole, a empatia, mas o desenvolvimento emocional é fortemente influenciado pelo contexto, pelo contexto em que ele vive. Isso significa que muitos aspectos da vida do adolescente podem influenciar no seu desenvolvimento emocional. Como, por exemplo, a autoestima de um adolescente que pode ser influenciado pela aprovação da família, pelo apoio dos amigos e pelos sucessos pessoais. Pesquisas mostram que adolescentes com autoconceito positivo experimentam maior sucesso acadêmico do que adolescentes que não têm essa qualidade. E o que seria esse autoconceito? O autoconceito é algo que está relacionado com a competência, a capacidade, a potencialidade que esses adolescentes reconhecem em si, como a imagem mostra aí. Eu sou capaz. Então, são quando essas pessoas conseguem reconhecer suas competências, suas qualidades, suas capacidades. Então, tudo isso aí está relacionado com o autoconceito positivo. Pessoas que têm essa qualidade, esse autoconceito, são pessoas que têm um maior sucesso na vida acadêmica, na vida profissional. Já pessoas que não conseguem desenvolver essa qualidade vão ter mais dificuldade. E tudo isso está relacionado com o contexto de vida dessa pessoa. Preocupações sobre a imagem corporal também são comuns e podem fornecer oportunidades para os pais, professores e outros cuidadores adultos a ensinarem os cuidados pessoais, oferecer um incentivo e reforçarem uma imagem corporal positiva. Então, é muito importante nós, como um ciclo de amizade familiar, tá sempre observando se os nossos colegas, nossos irmãos estão tendo algum problema em questão da sua imagem corporal. E a partir daí, dar força, incentivar, dar apoio para essas pessoas conseguirem aceitarem suas características e assim conseguir seguir na sua adolescência, até a fase adulta, sem nenhuma preocupação quanto a isso. Então, espero que vocês tenham compreendido esse breve resumo sobre essas mudanças e como elas afetam os adolescentes. Qualquer dúvida em relação à atividade de hoje, vocês entrem em contato comigo no privado. Boa atividade para todos!